Acho que a maioria me conhece. Eu sou Demartino. Tento ser espírita há uns 30 anos, porque a gente nunca é, a gente é sempre um aprendiz. E eu sou médico e eu sempre fui muito curioso com a morte, desde pequeno. Quando tinha alguém morto, eu tinha que ir lá ver, para ver se tinha alma, se tinha espírito, se tinha alguma coisa diferente. Isso sempre me inculcou. E eu nunca fui satisfeito com nada, eu sempre queria saber o porquê das coisas. Eu tive formação católica, mas a explicação católica, eu fiz curso de Bíblia, não me satisfazia plenamente. Porque eu via o mundo, sob a ótica católica, bagunçado. Se Deus sabe tudo, se Deus pode tudo, se Deus é amor, por que as pessoas morrem? Por que acontece tanta coisa ruim? Por que o mal atinge as pessoas? Não faz sentido. Se todo mundo é igual, tinha que nascer todo mundo igual, com a mesma chance, com a mesma oportunidade. Ninguém devia nascer aleijado. Isso me incomodava muito. E graças a Deus eu descobri a doutrina espírita e estou tentando ser espírita há 30 anos. Estudando. E à medida que a gente vai estudando e aprofundando, a gente vai entendendo melhor a vida. Porque o espiritismo, ele é assim, quando você está no começo, é como se fosse para o jardim de infância. Você começa a entender conceitos que são muito básicos. É como se você dissesse para uma criança que ela nasceu da cegonha. Depois que ela vai ficando maior, a explicação vai melhorando. Até que ela finalmente chega de como é uma concepção, porque ela tem maturidade para entender aquilo. E o espiritismo também é assim. Quando você começa a aprofundar nos livros e fazer a comparação, entender o conceito de universalidade dos espíritos, você vai juntando as pecinhas e vai formando um conhecimento que é diferente daquele espiritismo inicial que você tem. Quando você chega no centro e acha que vai resolver a sua vida tomando um passe. Não é assim? Você chega querendo falar com o espírito para ele te dar o conselho de qual é a solução do seu caminho ali. Quando eu fui para o centro espírita, eu queria falar com a vovó, com o vovô, receber carta psicografada, que me desse um passe e eu ficasse curado, saber se eu ia passar no vestibular. E muita gente ainda vem no centro espírita por causa disso, porque não sabe, não é maldade, é o início. E a gente deve acolher bem todo mundo que chega no centro espírita, mesmo que às vezes chegue com um assunto que é um pouco assim, meio absurdo. Eu já contei aqui essa história, que lá em Juiz de Fora uma mulher chegou no centro espírita porque a mãe morreu e ela tinha um anel muito valioso, e ela queria saber aonde estava o anel. Aí a moça da recepção, que a acolheu, foi muito gentil e falou com ela: olha, minha filha, aqui eu já vi acontecer tanta coisa. Venha nas palestras, quem sabe acontece alguma coisa. E ela começou a vir. E toda vez que ela chegava, a moça brincava com ela: e aí, já achou a joia? Aí ela: ainda não, ainda não. Até que um dia ela falou: achei. Ei, onde estava? Ela: aqui, no centro espírita. Então veja, um motivo materialista levou ela ao centro espírita, ela foi bem recebida e ela se transformou. Quantas vezes a gente às vezes não recebe bem a pessoa na porta e ela não volta e ali teria solução para ela, não é? Então o conhecimento que eu vou facilitar hoje, ele é somatório de vários livros, de várias experiências espíritas. No livro Missionários da Luz, diz que as formas de encarnar e de morrer variam ao infinito. Então não tem uma regra única, uma regra básica para todo mundo. A gente entende conceitos gerais, mas ela é variável. Então o suicida, não é todo suicida que vai para o mesmo lugar. Cada caso é um caso. A gente não pode generalizar. A gente ensina de uma forma porque facilita, mas tudo isso varia, não tem espírito só. Ruim, bom e mais ou menos. Tem uma gama entre esses espíritos muito grande. Entenderam como é que funciona? Então, o que acontece? Quando a pessoa morre, vamos morrer primeiro, né? A gente vai para o mundo espiritual, fica um tempo enrolado lá, em perturbação variável. Quando a gente está em condições, a gente chega lá, e aí é esclarecido, é recebido em colônias espirituais, é esclarecido, a gente vê a nossa vida,
o que a gente fez, o que deixou de fazer, faz um planejamento para renascer. Não é assim que a gente aprende? Só que não é assim com todo mundo. Varia conforme o grau de evolução do espírito. Aqui na Terra, nós somos um espírito ainda atrasado. Essa Terra é de provas e expiações. Então nós temos espíritos em vários graus aqui na Terra. Espíritos que acabaram de chegar dos mundos inferiores, espíritos que já estão aqui há um tempo, espíritos que já estão quase completando a missão e espíritos missionários que estão aqui para ajudar a evoluir os outros espíritos. Por isso é que nós somos tão diferentes. E agora que nós estamos entrando no mundo de regeneração, que não é amanhã, não existe uma data, é uma fase de transformação, pode demorar 100 anos, 200 anos, 300 anos, muitos espíritos que estavam na psicosfera estão tendo chance de renascer na Terra e de completar um pouco a missão deles. Porque se não conseguir, eles vão ser transmigrados, porque a energia da Terra vai mudar. E eles não vão ter mais compatibilidade para nascer aqui. Então tem espíritos muito brutos que estão vindo, que antes vinha pouquinho, agora está vindo muito, porque nós estamos chegando nessa fase. É como se fosse um trabalho de parto. Quando a mulher está para ganhar o bebê, as dores não aumentam? Não é assim? Quando está mais pertinho de nascer, mais ela grita. E aí vem o bebê e fica tudo bem, aquele bebê lindo. A Terra vai ser assim. Quanto mais próximo da nossa fase de renovação, mais complicado vai ficar a situação na Terra. E vai vir aí depois um bebê lindo pra gente, né? Por isso é que a gente não pode desanimar, a gente não pode desistir, porque vai dar tudo certo. Mas eu estou no mundo espiritual. Eu não posso evoluir no mundo espiritual? Para que eu tenho que nascer? Pode. Eu posso evoluir no mundo espiritual. André Luiz evoluiu no mundo espiritual, não foi? Aprendeu lá. Então por que a gente volta? Por que é preciso voltar à Terra? Alguém tem um palpite? Se eu posso aprender no mundo espiritual, que é muito mais fácil, porque aqui é que a gente vai ver se realmente a gente evoluiu. Uma coisa é eu encontrar com o meu assassino lá em nosso lar, sentado, tomando chá, falando assim, você me matou, é mesmo, que bobagem, né? A gente brigou por uma bobagem. Agora nós somos amigos. Aí nascem os dois irmãos na mesma casa, esqueceram tudo, e aí começa a briga de irmão ali, e não sabe por quê. Porque aqui a animosidade, o que estava escondido, vai aparecer. Então a gente volta por vários motivos. Primeiro, para viver certas provas. O que é uma prova? Prova é um desafio. Então eu venho para aprender humildade. Eu não sou humilde. Então eu venho para aprender humildade porque é uma característica que eu não tenho. Então vai ser montado um plano para que eu possa aprender humildade. É um plano. Pode acontecer ou não. Depende da minha evolução. Prova. Eu posso vir por expiação. A expiação é uma consequência de vidas passadas. Então eu venho porque eu preciso acertar a situação com aquele grupo de espíritos. E eu vou vir com certos problemas, certas dificuldades, certas lesões, certos problemas de saúde, consequências de vidas anteriores. Certo? Eu vim por prova, eu vim por expiação. Eu posso vir também para ajudar. Muitos espíritos nascem para ajudar. Às vezes, aquela mulher vem naquela família, aquele homem vem naquela família, porque ele é mais adiantado e ele vem ajudar aquele grupo de espíritos daquela casa para que eles possam evoluir. Ele é mais evoluído que o grupo. Ele destoa do grupo. Mas ele veio porque quis. Por amor àqueles espíritos. Ele não precisava passar por aquela situação. Alcione, por exemplo, né? Ela veio voluntariamente. Então a gente vem para provas, a gente vem para expiações e a gente vem para ajudar. Resumidamente,
A gente é preparado para nascer? Alguns são preparados para nascer na Terra, outros não. Porque os espíritos, eles são em graus diferentes. Então, os espíritos mais primitivos, para a gente ter uma imagem assim, vamos pensar naquelas pessoas bem brutas, bem rude, tipo o homem das cavernas, assim, que acabaram de chegar dos mundos mais atrasados. O planejamento é grupal, não é individual, porque eles não têm um karma. Eles saíram de uma condição muito primitiva, muito animalesca, e vão nascer. Então, o planejamento é mais ou menos assim. Esse grupo vai nascer na beirada do rio, vai caçar, vai pescar, vai plantar ali, vai casar entre si, e um vai matar o outro, vai guerrear, vai ter essas coisas. Não tem esse negócio, fulano vai casar com a fulana, o planejamento não é assim. Porque eles ainda são espíritos muito primitivos. E à medida que eles vão fazendo laços kármicos, que eles vão convivendo, então, fulano matou ciclano, aí começou a ter um laço kármico. Fulano traiu fulano, outro laço kármico. Aí eles começam a ter ligações entre si. E aí nas próximas vidas, aqueles espíritos já têm uma história. Então o mais primitivo é desse jeito. Encarnação grupal. Depois tem o jardim de infância, que são aqueles espíritos que já estão um pouquinho mais avançados e vêm com um planejamento bem simples. Vai nascer lá na roça, vai casar com a Mariana, vai ter 15 filhos, vai viver na roça, vai passar as dificuldades da pobreza e vai sobreviver. Planejamento simples. Pode furar? Pode. A maioria de nós, quando faz um plano no mundo espiritual, não cumpre. É muito raro a gente cumprir a nossa programação. Mas não se perde nada do que a gente faz. Tudo que a gente faz aqui na Terra é aproveitado. É igual o GPS. Quem já usou GPS no carro sabe como é que é, né? Você tem que virar aquela rua, aí você passa direto. Aí o GPS faz o quê? Recalculando. Aí te mostra um outro caminho, mais longo, mas que vai te levar para aquele lugar. Então, às vezes, você veio para casar com fulano, não casou, isso vai atrasar um pouco, mas tudo que você aproveitar nessa vida vai contar para você como experiência. Então, vai valer a pena. E por que a gente esquece? Poxa vida, por que eu esqueço? O meu irmão, ele fala muito com isso, esse negócio de espiritismo é uma besteira. Porque esse negócio de esquecer o que a gente tem que fazer aqui, se eu lembrasse, eu acertava mais, não é? Se eu viesse sabendo que eu tinha que casar com a Isabel, ter 2 filhos, ser médico, era mais fácil, porque eu já ia estudar desde pequenininho para médico. Por que a gente esquece? Alguém tem um palpite aí? E assim mesmo, a literatura espírita diz que não é um esquecimento completo, é um véu do esquecimento. Já colocaram o véu? O véu, você não fica cego quando você coloca um véu. Você vê um pouquinho. Você entrevê. Então, a gente, mesmo esquecendo o passado, a gente tem uma noção de quem a gente é. Ah, eu acho que eu sou um espírito de luz iluminadíssimo. Será que é? Quais são os seus pensamentos? O que passa na sua cabeça? Você tem vontade de matar? Você é assassino. Tem vontade de roubar? Você é ladrão. Tem vontade de trair? Você é infiel. Você carrega tudo isso em você. Então você não é um espírito de luz ainda. Você não sabe o que você aprontou na outra vida, mas você entrevê pelas suas atitudes. Ah, mas eu não faço nada disso. Eu tenho vontade, mas eu não faço. Então você já evoluiu. Você está no caminho. Todos nós somos assim. Muitas coisas a gente se segura. Tem vontade de fazer e não faz. Já é um progresso. Daqui a pouco você nem sente vontade mais. Por exemplo, você pode me trancar num bar, que no dia seguinte você vai me encontrar bonzinho lá. Eu não tenho tentação de beber. Nenhuma. Eu, de vez em quando, tomo um vinho, mas eu não tenho vício. Me tranca numa padaria de doce. Aí já não garanto. Porque eu não venci a gula. Eu ainda é problema para mim.
Cada um de nós tem os seus desafios. Então a gente esquece. Por quê? Porque eu preciso esquecer o que eu fiz na vida passada. Senão eu enlouqueço. Se eu lembrar que numa vida passada eu fui um assassino, matei pessoas, torturei, como é que eu vou ficar nessa vida com a cabeça legal? Não vou. Eu preciso esquecer esse passado. Eu preciso esquecer que eu envenenei minha esposa, porque senão como é que eu vou casar com ela? Eu vou lembrar que ela me traiu, e quando eu olhar para ela eu já vou sentir raiva. Então eu preciso esquecer o meu passado. Eu preciso esquecer o passado dos outros que vão conviver comigo, porque senão eu não vou conseguir conviver com aquela pessoa. Porque eu vou lembrar o que ela fez comigo. Olha a lógica. E outra coisa, esse esquecimento me disfarça aqui na Terra. Os espíritos obsessores não conseguem me achar por um tempo. Quando a criança nasce, quando o espírito está para nascer, ele se aproxima da mãe, às vezes antes da gravidez, começa a fazer uma ligação energética com a mãe, e aí a mãe engravida. Às vezes, até durante a gravidez, a mãe começa a ter umas habilidades que ela não tinha, que vem do espírito. Ela fala, engraçado, eu nunca cozinhei bem e agora estou uma ótima cozinheira que eu estou grávida. Por causa daquele espírito que está ali. Nunca desenhei e agora estou desenhando. Aí o espírito nasce, ela não cozinha mais nada. O dom era daquele espírito que estava acoplado ali. Então o espírito vem, ele esquece o que ele era na vida passada, e os inimigos dele não conseguem achar, perde o sinal. Ué, cadê fulano? Eu quero pegar fulano, mas eu não sei onde ele está. Aí quando ele é criança, até os 7 anos mais ou menos, ele é tipo um barro mole assim, que a mãe vai moldando, o pai vai moldando, consegue colocar um pouco de amor. Depois o espírito antigo, que é ele, né, assume. E aí a vibração dele começa a aparecer. E aí os inimigos também começam a aparecer. Começa a rastrear ele. Olha, ele era mulher, agora nasceu homem, agora nós achamos ele, olha lá. E aí começa todo o processo que é justo. A gente não é perseguido por espírito, porque eles não foram com a cara da gente. Tem motivo. Geralmente a gente aprontou alguma. É claro que existem espíritos que fazem perseguição religiosa, porque você está em determinado grupo, quer atrapalhar a sua missão. Isso acontece. Mas a maioria de nós é porque são espíritos que nós prejudicamos no passado, que não superaram e que estão atrás da gente querendo uma vingança que não é para ter. Porque a lei de Deus, a lei universal, já faz esse acerto. Nenhum espírito precisa perseguir a gente para fazer vingança, vingar com as próprias mãos. Não precisa. A gente vai sofrer no nosso molde energético tudo que a gente fez de mal para o outro. Repercute na gente. Quando eu desejo mal para alguém, eu estou começando a desejar mal para mim mesmo. Aquela energia ruim já vai alterar a mim. Eu não preciso de um espírito me perseguir para fazer isso. E aí vem aquelas pessoas malvadas que aprontaram. Essas pessoas malvadas, quando vão nascer, elas não podem escolher muita coisa. Ah, eu quero ser professora de faculdade em Harvard. Não, você vai ser professora na comunidade, na cidade tal. Porque você precisa aprender aquela lição que está lá. Se você foi malvado demais, menos escolha você tem. Você vem do jeito que tem que ser. Nós que somos mais ou menos, a maioria de nós é mais ou menos, a gente tem algumas escolhas. Então eu posso escolher algumas coisas, mas não é do jeito que a gente quer. Então, por exemplo, se eu pudesse escolher para nascer, eu queria nascer magro, bonito, com cabelo, né? Mas eu tenho uma pontuação espiritual e a minha missão é X. Aí eu chego lá, eu quero magro, bonito, cabelo, parecendo o artista fulano de tal.
Eles falam, não, isso aí vai atrapalhar a sua encarnação. Não dá. Você pode levar isso aqui. E leva isso aqui, pronto. E eu vou ter que ser feliz com esse aqui. Esse é o aparelho que eu tenho na Terra, que é o aparelho mais adequado para esta vida. Chico Xavier era feio. Era lindo por dentro, mas por fora era feio. Não era? Para que ele não se desviasse da missão. Porque se ele fosse um homem bonitão, ia sofrer uma série de tentações, talvez se desviasse da missão. Tudo é perfeito. A lei de Deus é perfeita. A gente tem que fazer as pazes conosco mesmo. Pessoas boas, espíritos superiores, têm todas as escolhas. E geralmente eles escolhem nascer com problemas de saúde, para poder mostrar para a gente que é possível você executar a sua missão mesmo doente. Então você tem espíritos aí, a maioria dos espíritos que a gente conhece, que são espíritos bons, vamos falar no Chico Xavier, era cheio de doença. Divaldo Franco, agora está com sonda, né? Ontem disseram que o estado de saúde dele é delicado. 97 anos, enfrentando um monte de problemas de saúde, e está firme. E às vezes a gente, por causa de uma dor de cabeça, a gente já quer desistir de tudo. Complicado. Quando a gente... mas eu não quero nascer. Meu irmão fala isso. Quando eu morrer, eu não vou nascer mais não. Eu não volto nessa terra. Essa terra é muito ruim. Será que a gente tem essa opção? De falar, não quero mais, parei de brincar? Por um tempo, sim. Mas depois a reencarnação compulsória pega a gente. E nas colônias inferiores, nos mundos inferiores, nos livros, a gente vê na literatura, os espíritos às vezes morrem e nem têm noção que morreram. Eles ficam num estado de pesadelo, não sabe se está acordado, se está dormindo, e renasce, sem saber que morreu. Fica aquele negócio, porque ele ainda está no estágio atrasado. Então eu tenho que vir à Terra até completar um ciclo de reencarnações para que eu possa aprender tudo o que é necessário para ir para outro estágio. Aonde? Em mundos mais elevados. Aí minha filha me perguntou, papai, quantas encarnações eu ainda tenho que ter? Eu vou saber. Quantos planetas ainda tem para me ser perfeito? Não sei. Mas o Espiritismo não tem todas as respostas? Não. Mas nós temos muito mais respostas do que as outras religiões. Nós somos uma ciência que está em constante evolução, em constante aprendizado. E se um dia for provado que alguma coisa não é daquele jeito, Kardec falou, fiquemos com o que a ciência mostrou que não está correto. Então a gente nunca vai ficar obsoleto. Por isso é que a gente tem que ter a mente aberta para aceitar as mudanças. E não encarar os nossos livros como se fosse um livro sagrado que a verdade absoluta está ali. É um instrumento de pesquisa que está evoluindo. E a gente sempre tem que usar o conceito de segurança que Kardec criou, que é o conceito da universalidade dos espíritos. Para a gente não sair igual um bobo por aí repetindo coisas que escutou no YouTube ou escutou numa palestra. Eu ouvi que Maria veio de Sírios. Pode ter vindo. Vários espíritos disseram que Maria veio de Sírios? Está em várias literaturas, em vários lugares do mundo? Não. Então vamos deixar esse conhecimento, que não vai mudar a nossa vida em nada, num cantinho. Até ter a universalidade. Tem coisas que a gente nunca parou para pensar. Por exemplo, na Bíblia. Tem um monte de momentos na Bíblia que Jesus estava sozinho. Né? E Jesus conversou com a mulher lá na fonte de água. E Jesus foi procurado à noite. E Jesus estava no deserto. Se Jesus não escreveu a Bíblia, como é que alguém escreveu aquilo? Essa passagem. Quem foi que escreveu? Será que aconteceu? Será que Jesus contou para algum apóstolo aquela passagem, depois ele escreveu? Será que foi uma passagem ilustrativa para trazer um ensinamento? Isso não importa, porque não afeta a nossa fé.
Nós temos que nos concentrar na essência da mensagem e não em quem está falando a mensagem. Ah, eu fui no centro espírita, doutor Bezerra de Menezes falou que eu estou com obsessão. Eu tenho que pegar 7 velas brancas, 7 galinhas brancas e matar em 7 segunda-feiras. Não foi doutor Bezerra de Menezes que falou isso. Analisa essa mensagem. Um espírito superior não dá esse tipo de recomendação. Ah, eu fui lá no centro de Macumba e o pai fulano mandou eu orar, que eu tenho que encher a minha casa de oração, que eu tenho que ler o evangelho. Beleza. É recomendação de um espírito superior que está trabalhando naquele local. Muitos espíritos são emissários do bem e estão em todos os lugares. Deus não tem religião. Deus ama todo mundo igual. A gente não evolui por nossa limitação. Nós não vimos o orgulho? Que o orgulho até um certo ponto é bom? Então você faz um bom trabalho, você faz uma limpeza boa, um trabalho bom, você fala assim, poxa, eu acertei, né? Eu fiz uma coisa boa. Poxa, eu consegui. E você olha uma pessoa que fez uma porcaria do seu lado, tentou fazer igual você, não fez. Você fez muito melhor. Aí você fica assim, poxa, o meu é muito melhor do que o dele. Beleza. Mas aí você vai lá humilhar ele? Não. Você quer ajudar ele? Olha, quer umas dicas aí do seu bolo para ele ficar mais fofinho? Se a pessoa quiser, tudo bem. Se ela não quiser, respeite. Então, um pouquinho de orgulho é bom. Orgulho demais prejudica. E a gente é egoísta. A gente geralmente pensa na gente. A gente vem no centro espírita, a gente vai na igreja, a gente vai nos lugares para conseguir as coisas para a gente. Ou para alguém que é importante para a gente. A gente vem para pedir. Nunca para fazer, nunca para ajudar. É muito raro a pessoa que vem pensando no outro. Geralmente a gente pensa na gente. Quer melhorar a nossa vida, a nossa situação. É natural. A criança quando nasce não é assim? O bebezinho, quando nasce, ele não quer mamar? Ele quer a mãe só para ele? Se ele está com frio, ele chora, com calor, ele chora, se quer que vira, ele chora. E ele não quer esperar, não. O bebê é totalmente egoísta, não é? À medida que ele vai crescendo, ele tem que entender que a mãe tem a vida dela. E ela não pode trocar ele de 5 segundos, virar ele de 5, ele tem que esperar. Aí ele vai aprendendo que tem que esperar para conseguir as coisas. Só que a gente, às vezes, cresce e não aprende. A gente continua crescendo e sendo egoísta e querendo que o mundo inteiro gire ao nosso redor. Aí a gente sofre. Aí a gente acha que o mundo está contra a gente. E não é. É você que está contra o mundo. Não devemos esperar que os espíritos façam por nós aquilo que nós podemos fazer. Se você tem uma pergunta para fazer para um espírito, pare e analise a pergunta que você faria. Se o doutor Bezerra de Menezes chegasse perto de mim aqui agora, e eu tivesse que fazer uma pergunta para ele, que pergunta eu faria? Depois vocês pensam nisso com calma. E analisa se a sua pergunta é pertinente ou não, ou às vezes você já tem até a resposta. Porque os espíritos superiores, eles vão ficando tão parecidos que a gente já não vê a diferença neles. Por isso que fala assim, ó, é engraçado, o doutor Bezerra de Menezes psicografa no mundo inteiro. É um monte de Bezerra de Menezes? Não, é uma falange de espíritos que tem a energia semelhante ao doutor Bezerra de Menezes. Agora tem uma inteligência artificial que chama ChatGPT. Quem usa isso já deve conhecer o ChatGPT. Tem milhares de pessoas no mundo conversando com o ChatGPT ao mesmo tempo. E o ChatGPT é um só. Quando o espírito cresce como espírito, ele passa a ter uma coisa, não é a ubiquidade, que é estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas energia, dimensão, para ele, distância, não existe. Por isso que Jesus falou com essa moça lá na poça d'água. Vai chegar um dia que ela queria saber, eu vou adorar
Deus? No templo de Salomão ou no Monte Gerazim? Aí Jesus falou assim, vai chegar um dia que você não vai precisar ir a nenhum desses dois, você vai poder adorar Deus no seu coração. Por quê? Porque Deus está aqui. Deus está na sua casa. Deus está no cemitério, na prisão, nos lugares mais escuros. Todas as dimensões elas estão interligadas. Não existe distância. Lembra do filme Nosso Lar? André Luiz vai visitar a esposa, né? Depois de um tempo. Chega lá, descobre que a esposa está casada de novo. E aí fica com raiva, se desequilibra. Quando ele dá 3 passos, ele está no umbral. Lembra dessa cena? Quem já viu o filme? Ué, como é que ele foi para o umbral tão rápido? Porque o umbral é ali. Ele mudou a condição energética dele. Então agora, em volta de nós, está cheio de espíritos. De vários níveis. E a gente não pode vê-los. Para que a gente tenha a nossa vida aqui normal. Porque quando a pessoa começa a ver as outras dimensões, geralmente ela enlouquece. Ela não está preparada. E o médium consegue ver algumas dimensões. Mas ele já tem um estudo, já tem um preparo e já sabe lidar com isso. Como é que vocês iam assistir essa palestra aqui se tivesse um monte de espírito aqui dentro gritando, pulando, falando coisas de você, de mim, de todo mundo? Você ia conseguir prestar atenção? Não. E tem. Mas a gente não está vendo. Uma vez eu fiz uma palestra, um espírito entrou, às vezes eu tenho mediunidade, e ficou no meio da plateia gritando para mim, papagaio de pirata, papagaio de pirata, papagaio de pirata, gritando alto. E eu tendo dificuldade de falar, e aquele som ali em cima de mim. Aí eu só pensei assim, poxa vida, o pessoal do centro espírita, os guardiões, os espíritos que tomam conta do centro, não seguraram esse espírito lá fora na hora da palestra, né? Deixaram entrar para me atrapalhar. Que coisa! Porque era verdade. Eu era um papagaio de pirata. O papagaio de pirata não fica no ombro do pirata só repetindo? Curupaco, papaco, papaco, papaco. Quando a gente lê um livro e fica repetindo o que está no livro, você não vive aquilo, você é um papagaio. Ser espírita é colocar o espiritismo na sua vida. A gente não é espírita só quando está aqui dentro da palestra. A gente é espírita quando a gente sai ali fora, quando bate o carro, quando alguém sacaneia a gente. O tempo todo a gente tem que ser espírita, tem que se lembrar e voltar à calma mais rápido do que uma pessoa comum. Porque você sabe como as coisas funcionam. Então, quando eu vou nascer, tem uma misericórdia, Deus tem misericórdia e tem a justiça. Então imagine que eu seja uma pessoa que através da minha voz eu provoquei muita discórdia. Eu fiz gente ser assassinada, eu dei ordem de matar. Então eu usei a minha garganta, eu menti, eu fui um político que mentiu muito. Então a minha garganta foi lesionada pela energia ruim que eu fiz. Quando eu for renascer, eu vou nascer mudo. Essa é a justiça que eu causei a mim mesmo. Mas, no planejamento, decidiu-se que eu nasceria como professor. Como é que eu vou nascer professor e mudo? Eu vou precisar da minha voz. Vai ser palestrante, espírito. Então vamos fazer o seguinte, a misericórdia vai atuar, ao invés dele vir mudo, ele vai ter voz para poder fazer aquela missão que vai ajudar outras pessoas. É um resgate que ele está fazendo e ele não vai sofrer aquela consequência kármica agora. E dependendo da execução da missão, aquilo pode ser aliviado. Então existe um plano, mas o plano pode ser alterado. Você é uma pessoa que não depende de ninguém. Eu não dependo de ninguém, não preciso de ninguém, não gosto de ninguém. Eu me viro. Aí é planejado para você, quando você fizer 40 anos, você vai sofrer um acidente de ônibus, vai ficar acamado e vai perder as 2 pernas. Porque você vai depender dos outros, vai aprender a ser humilde e a ser cuidado pelas pessoas. Mas
Até os 40 anos, você teve uma vida boa. Você aprendeu a ser humilde. Aquele acidente que estava programado lá não é necessário mais para você. Porque você já aprendeu a lição. Então, talvez até você sofra um acidente, fique um tempo na cama, mas já não vai mais perder as pernas. Porque você já evoluiu. Não tem lógica? Tem lógica. As leis são de amor e de misericórdia. Agora, quando a encarnação é só para mim, a encarnação é só para mim, aí a misericórdia se afasta e vem a justiça. Se a encarnação é só para mim, aí eu vou sofrer no corpo todas as lesões que eu causei no passado, que deformaram meu perispírito, porque isso cicatriza. Então, tem crianças, por exemplo, que elas têm um perispírito tão deformado que elas precisam nascer várias vezes, passar por várias gravidezes, sem nascer, vai ficar grávida, vai abortar, vai ficar grávida, vai abortar, vai ficar grávida, para ela recompor o corpo até ter condição de nascer. Vocês já ouviram falar em ovoide, algumas pessoas aqui, né? O ovoide é isso. O ovoide tem que renascer várias vezes até voltar ao formato humano. Mas isso é assunto para estudo, não é agora. Então, como é que eu sei se eu estou cumprindo a missão, que é o objetivo da palestra? Então veio a missão nossa aqui na Terra. Vamos imaginar que a missão fosse casar, ter 3 filhos, ser médico, trabalhar no hospital público, ficar 40 anos trabalhando lá e morrer trabalhando no hospital público. Aí o cara, beleza, eu casei, tive 3 filhos, sou médico, trabalhei no hospital público e tive um infarto lá dentro do hospital. Nota 10. Será? Ah, mas eu cumpri tudo que estava na minha programação. Mas você foi um péssimo marido, sua mulher te odeia. Você teve 3 filhos, mas seus filhos te odeiam. Você não foi pai presente em momento nenhum. Você é médico, você era péssimo. Você era um cavalo batizado, igual o pessoal fala. Só não te mandaram embora do hospital porque não tinha outro para colocar no seu lugar. Porque o salário do hospital público é muito baixo. E você morreu lá porque você estava discutindo com a enfermeira, teve raiva e teve um infarto. Então, olha só. Ele não cumpriu a missão. Embora aquilo fosse a programação, alguma coisa será aproveitada, mas ele não cumpriu a missão porque ele cumpriu mal. Então, o segredo é amar. O que você tiver que fazer no seu dia a dia, na sua vida, faça com carinho. E como é que eu vou saber qual é a minha missão? Quando você chama um mecânico, quando você chama uma pessoa para consertar a geladeira, ele vem com a caixinha de ferramenta, não vem? Ele não chega na sua casa assim. Ele já vem com conhecimento e com a caixinha de ferramenta que vai resolver a maioria dos problemas. Assim somos nós. A gente nasce com as tendências e inclinações para a nossa missão. Eu gosto muito de conversar com gente idosa. Sua missão está ligada a gente idosa. Gosto de criança. Sua missão está ligada à criança. Gosto de ensinar. Está ligada a ensinar. Em volta da gente, vem os espíritos que a gente precisa. O núcleo familiar é o mais importante. Não adianta esconder no centro espírita da família. A família é o núcleo mais importante. Então você tem que tentar se acertar da melhor forma possível com aquelas pessoas. Ah, mas fulano é impossível. Mas você tentou? Ah, eu tentei. Tentei tudo. Então você cumpriu a missão. Ele não. Mas você fez sua parte. Você evoluiu. Ele ficou lá. Então, a gente tem que fazer a nossa parte. A gente não consegue mudar o outro. A gente consegue mudar a gente. Pensa se não é assim. Não precisa acreditar no que eu estou falando, não. É para a gente pensar. Então, vem mais ou menos assim. O tempo de vida vem programado. Então, você vem para viver mais ou menos 60 anos. O outro vem para viver 7 anos. O outro vem para viver 3 meses. O outro vem para viver 80. Energia.
Você vem com energia para 80 anos e vem programado para viver 80 anos, mas você levou a vida doida. Você bebeu, fumou, não dormiu, teve raiva. Você gastou a energia dos 80 anos antes. Então você vai morrer antes. E geralmente a gente morre pelo órgão mais fraco. Eu não sei quantos anos eu tenho, desculpe, mas é 50 alguma coisa. É verdade, eu não ligo para isso não. Mas faz de conta que é 55. Meu coração, com certeza, já tomou tanta pancada que ele já deve ter uns 60, 65. Meu pulmão deve ter 55. Meu rim, 50. Então, geralmente, o órgão mais velho é aquele que vai te matar. Tem lógica nisso. Se você gastar sua energia antes da hora, você vai morrer antes da hora. Tipo de morte. Às vezes vem programado. Olha, você vai morrer de morte violenta. Como é que eu sei, então, se aquela pessoa, família minha, morreu de tiro, morreu de acidente, se era programação ou não era programação? O truque é, ele deu causa? Ah, não, ele estava lá indo para o trabalho, embaixo da marquise, e a marquise caiu na cabeça dele e matou ele esmagado. Ele não deu causa. Era a hora de morrer. Ele morreu com 20 anos de idade, esmagado pela marquise, porque ele veio para passar 20 anos na Terra. Ah, não, ele andava de bicicleta, igual eu vi agora, vindo para cá, segurando no ônibus, atrás do ônibus. E aí, passou no buraco, ele escorregou. Isso não aconteceu, essa outra parte não. Eu rezei para não acontecer, tá? Eu só vi ele agarrado no ônibus. O ônibus parava, ele parava. E eu rezando para ele tomar juízo. Aí ele cai, entra embaixo do ônibus ou do próximo carro e morre. Ele deu causa? Deu. Provavelmente ele veio para viver mais tempo. E por imprudência, ele morreu mais cedo. Habilidades. Então as suas habilidades já vão dizer mais ou menos sua profissão. Você gosta muito de uma determinada área, a sua profissão provavelmente é aquela. Provas e expiações. Ah, eu sou professor. Será que é uma prova? Eu estou passando pela experiência de ensinar ou é um castigo? É uma expiação? Como é que você vai para a escola? Que beleza, segunda-feira, vou ensinar. É uma prova. Segunda-feira, meu Deus, eu vou para aquele inferno. Ninguém merece. É uma expiação. Então a forma, isso é uma forma grosseira de falar, né? Mas para você ver se o que você faz é um desafio ou é um castigo. E ensinar nunca é castigo. Ensinar é uma das missões mais nobres que tem. E não é só ser professor, é você ensinar seu filho, seu amigo, ensinar no centro espírita, ensinar o próximo, ensinar pelo exemplo no trabalho, na comunidade que você mora. Todo mundo faz errado, mas você não faz. Você é diferente. Seja você a página do Evangelho viva aonde você andar. Porque aí o pessoal fala assim, engraçado, fulano é diferente. E você sabe, tem um sinal bem interessante, não sei se já aconteceu com vocês. Você chega às vezes num lugar, está todo mundo fazendo bagunça. Quando você chega, vem aquele silêncio, assim. Parece que a sua você não falou nada, não fez cara de nada, mas só de você chegar, já mudou a situação. Bala perdida ou bala achada? O que vocês acham? Depende. Você está na sua casa, entrou um tiro pela janela e te pegou, bala achada. Você é o traficante que está com o fuzil na mão, andando no meio da rua e atirando nas pessoas? Você procurou. O caminho que você procura pode alterar seu destino. É igual quando você pega uma garrafa, põe uma mensagem e joga no mar, né? A correnteza vai levar aquela garrafa
E dependendo da corrente marinha, vai te levar em alguns lugares. Conforme o tipo de vida que você escolhe, você está sujeito a uma série de desencarnes. É igual quando você vai num casamento. Às vezes, imagina você estar assistindo um casamento. A moça é uma beleza, a moça é doce, cheia de esperança, cheia de vida, gosta de aventura, gosta de dançar. E está casada com um sujeito velho, carrancudo, violento, ciumento. Você vai olhar para aquele casamento e vai pensar o quê? Esse casamento não vai dar certo. Essa história não vai terminar bem. Pelo que eu estou vendo, não é mediunidade, não é nada. Juntando os dois, acho que não vai combinar. Não é assim? Então, quando você olha para a vida de alguém, o jeito dela viver, o jeito de ser, também você olha e fala, poxa, essa pessoa é muito imprudente, essa pessoa arrisca muito, essa pessoa sai de noite, essa pessoa sai com pessoas que não conhece, está andando em más companhias, a chance da vida dela não terminar bem é grande. Agora, você está saindo da igreja, vem um carro e te sequestra, igual aconteceu aqui no nosso vizinho, na Paraíba, você não deu causa. Aquilo ali, você não teve nada naquela programação. É verdade essa mensagem espiritual? É coerente? Tem uma certa coerência. A gente pode dizer que é uma verdade absoluta? Não. Por isso é que a gente tem que ter sempre o bom senso. Se houver universalidade, se várias histórias coincidirem, deve ser verdade. A gente tem que mudar mudando. Não tem outro jeito. Não tem nada fácil. Não tem evolução instantânea. É o dia a dia, é gota a gota. Se você não conseguiu hoje, amanhã você tenta de novo. Foco na sua missão, foco na sua família, foco nas suas dificuldades, se autoanalise para que você possa saber por onde tem que melhorar. Se você não se conhece, você não sabe onde mudar. Como é que você vai mudar se você acha que está tudo bem com você, que o problema são os outros? Né? Então agora, acho que já dá uma pista para a gente saber qual é a nossa missão na Terra. Né? Se pudesse resumir numa frase, é amar. Amar, perdoar, entender, desapegar, ajudar. Mas sempre ligado àqueles espíritos que estão perto da gente. Aquela pessoa que te incomoda mais, talvez não seja o seu inimigo, talvez seja o seu grande amigo que está te ajudando a evoluir. Aquela pessoa que te critica toda hora, que só bota você para baixo, pode ser que seja essa pessoa que está te fortalecendo. Porque para aguentar pancada toda hora, você tem que ser forte. Né? Aquela pessoa que não te valoriza, é para ensinar você a se valorizar e não depender da opinião dos outros. Então vamos olhar o nosso inimigo como nosso professor, para que a gente possa ter uma existência mais plena, terminar melhor do que a gente nasceu. E o que a gente veio fazer é isso. Nascer, viver, evoluir e morrer um pouquinho melhor. Reparando o que puder ser reparado. Estudando, não criticando. As pessoas estão confusas, as pessoas estão brigando à toa, as pessoas estão brigando por política, por religião, por qualquer coisa. Não entra nisso. Não tem nada a ganhar. Não sai querendo converter os outros para o Espiritismo, porque o Espiritismo é uma escolha. O Espiritismo é difícil. Porque você descobre que você tem que fazer as coisas. E não adianta fazer campanha do sal, campanha do Mar Morto, campanha não sei do quê, que não vai vir um milagre na sua vida por causa da campanha. É você, no gota a gota, no dia a dia, no esforço. E eu coloquei isso até numa música que está no canal. Mas eu acho que é uma figura para a gente guardar agora que a gente está terminando a palestra. Quando o aluno está preparado, o professor, durante a prova, ele fica calado. Não é assim? Ele te dá a aula, te ensina, te prepara para a prova. Quando chega o dia da prova, todo mundo senta aí, ninguém olha para o lado, ninguém conversa. Cada um faz a sua.
Não é assim? Assim é da gente aqui na Terra. Quando você está passando pela sua prova, você fala assim, Deus me abandonou, Deus não me escuta, Deus não me responde. Não, Ele está do seu lado, só que Ele está calado. Está vendo você fazer a prova. Depende de você, se você se preparou ou não. E se eu não passar? Você faz de novo, e de novo, e de novo, porque a misericórdia divina é infinita, o amor de Deus é infinito. Ele está sempre conosco. A gente nunca está sozinho. Lembra disso. Quando você achar que Deus te abandonou, você lembra de mim e fala assim, o professor está calado. Quer ver como é que eu vou me sair nessa prova? E eu vou conseguir. Tá? Que Jesus abençoe a todos. Com paz, saúde e prosperidade.